Vamos continuar na nossa série em Tiago, né? Série de exposição bíblica do livro de Tiago, Crescendo na Vida Cristã. E hoje nós vamos ver que quando a gente está crescendo na vida cristã, né, mais uma das marcas de uma fé verdadeira é um coração transformado que é demonstrado nas palavras que são faladas, né? Eu não sei quantos dos irmãos, provavelmente todos, essa aqui, né? Já ouviram essa frase? Penso 2 vezes antes de falar. Acho que todo mundo aqui já ouviu, né? Mas tem uma outra versão dessa frase que às vezes faz mais sentido na minha vida, que talvez em alguns momentos da sua vida também talvez possa fazer sentido, que é que falo 2 vezes antes de pensar, né? E às vezes a gente é pego pelo nosso falar, pela nossa própria língua, né? E o pessoal que é mais próximo de mim sabe que eu gosto de falar, sabe que às vezes eu falo até demais, né? Preciso me controlar. E diante do tanto de advertências, do tanto de advertências que a Bíblia traz a respeito do cuidado que a gente deve ter com as nossas palavras, com a nossa língua, eu tenho usado as minhas palavras como termômetro do meu coração, né? A Bíblia está repleta de ensinamentos a respeito do uso da língua, né? Por exemplo, Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio, né? Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, né? E esse aqui é um versículo que eu estou trabalhando com a Alice. Tem outra versão que fala que as palavras do tagarela ferem como espada, mas a palavra do sábio traz cura, né? E quem conhece a Alice mais de perto, tem mais contato, sabe que a menina fala, né? E às vezes ela fala tanto que às vezes fala até palavras sem sentido, e às vezes ela fala coisas que não deveria estar falando, às vezes machuca papai, mamãe, um amiguinho, com outra pessoa próxima. E estou usando esse provérbio aqui para ela decorar e está aprendendo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Né? A gente viu, seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? Não saia da vossa boca a palavra torpe, né? Então a gente tem diversos versículos que falam a respeito do cuidado que a gente deve ter com as palavras que saem da nossa boca, né? E a partir desses ensinos, então, eu tenho usado isso como um termômetro do meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando, então, eu começo a notar um linguajar diferente, ideias estranhas saindo da minha boca, piadinhas que às vezes eu não deveria estar contando, aí então, tem alguma coisa errada no meu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago 3, sequência do texto que nós estamos estudando. Vamos lá, Tiago 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande um bosque, como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas?
ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pai, estamos diante da sua palavra e que nós possamos ser moldados pela sua vontade, revelada nela. Transforma o nosso coração, que ele esteja aberto agora para receber a sua mensagem e que assim a gente possa ouvir, assimilar conhecimento, praticar no nosso dia a dia e cada vez mais estar sendo transformado à sua imagem. Em nome de Jesus, amém. Como nós vimos na carta de Tiago, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, estava dirigindo uma jovem igreja que estava se iniciando, a igreja de Jerusalém, e apesar de ser uma jovem igreja, já estava passando por diversos tipos de perseguições, provações, pela qual até ela já se encontrava até dispersa, espalhada pela região. Tiago, a gente viu, ele está demonstrando que ele tem uma grande habilidade com a literatura sapiencial, uma literatura proverbial, e a gente vê, principalmente nesse trecho aqui, é um texto muito claro que lembra muito vários provérbios e uma linguagem de sabedoria. E aí, Tiago, ele está querendo trazer respostas bem claras, respostas sensatas para as dificuldades da vida dos nossos irmãos ali da igreja de Jerusalém, mas a igreja que estava dispersa como um todo. Até agora a gente viu no capítulo 1 que numa atitude de sabedoria, uma fé madura diante das provas que a vida traz, ela descansa em Deus, descansa em Deus, um Deus que é bom, e também nos resultados que essas provas trarão, maturidade, perseverança, não dando margem também para o pecado, às vezes passando por uma prova e você reage mal, e às vezes você aponta o dedo falando que o mal está vindo de Deus, mas não, está vindo do nosso coração, porque tudo que vem de Deus é bom, é perfeito. Até a aprovação que Deus está mandando para a sua vida é bom, é o bom de Deus, é o bem de Deus na sua vida. No capítulo 2 nós vimos algumas marcas de uma fé autêntica, a não acepção de pessoas, a forma como você se relaciona com o seu próximo, também é um termômetro a respeito do seu coração, da sua fé. Porque a partir do momento que você despreza uma pessoa, você está se colocando no lugar de Deus como um juiz. E muitas vezes aquela pessoa que está desprezando é uma pessoa que Deus escolheu, e aquela pessoa que você está recebendo, às vezes é uma pessoa que Deus rejeita. Então a gente deve tratar as pessoas com imparcialidade, amando o nosso próximo. Também vimos que uma outra marca é a prática das boas obras. A nossa fé, ela não é uma fé, não é um amor que nós experimentamos simplesmente para ser guardado no nosso coração, mas é um amor para ser praticado, para ser demonstrado no nosso dia a dia com as pessoas que nos cercam. E aí mais uma marca da vida cristã. E aqui quando a gente chega no capítulo 3, a gente encontra mais uma marca de maturidade, e a gente vê que a obra não é só aquilo também que nós fazemos, mas também é aquilo que nós falamos. Ao que tudo indica aqui na carta de Tiago, na igreja, na verdade, para a qual Tiago está se dirigindo, eles tinham um grande problema com as palavras, com a língua. Tiago, ele advertiu o povo em 1:19, falando pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Em 1:26 ele fala que o cristão que não refreia a língua não é verdadeiramente religioso. Tiago 2:12 vai falar que devemos falar e agir como se já estivéssemos diante de Cristo no julgamento. E aí no capítulo 4, depois pulando o 3 aqui, que é o qual nós vamos falar, no capítulo 4 a gente também vê mais uma advertência por falar mal um dos outros. Então era um problema grande que estava havendo ali na igreja para a qual o Tiago estava direcionando a sua carta. Realmente, as palavras, elas são uma das coisas mais poderosas que Deus nos deu. O homem, ele pode usar a língua dele, as palavras dele, para louvar a Deus. Ele pode usar as suas palavras para orar, para pregar a palavra, para às vezes trazer uma palavra de consolo e animar um irmão que está desanimado.
né, levar o perdido a Cristo, nós devemos anunciar as boas novas de Cristo ao mundo. Mas a mesma língua que é capaz de fazer isso, também ela é capaz de, através de mentira, uma fofoca, né, você pode acabar com a vida de alguém, você pode magoar uma pessoa profundamente, no mínimo. Então a língua, ela realmente é muito poderosa. Nossa língua, ela também é um músculo que está aqui na boca. É um músculo, André? É um músculo que está aqui na boca, né? Mas ela tem a origem, né? A raiz da nossa língua está no nosso coração, porque ela revela qual é o verdadeiro estado do que está aqui dentro do meu coração. E dentro da lista, né, de testes aí que a gente pode colocar na nossa vida para observarmos a nossa maturidade, como está a nossa fé, talvez esse seja o método mais rápido, porque a partir do momento que a gente baixa a guarda, a nossa língua mostra o que está no nosso coração. Né? A Bíblia, como a gente já falou, a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, se Jesus ele não estiver sentado no trono do seu coração, a nossa língua, ela frequentemente vai estar revelando quem é que está dominando o seu ser, o seu coração, a sua vida. Né? Então, é impossível você domar a sua língua, se caso Jesus não domar o seu coração. E aqui nós vamos ver 3 características do poder da língua. A partir do versículo 1 ao 4, nós vamos ver que a língua, ela tem poder para dirigir, poder para direcionar. Né? E de fato, a língua realmente ela é poderosa, como nós vimos falando aqui. Mas, como a gente já observou também, esse poder tanto é para o mal, como também ele para o bem. Tiago faz questão de nos lembrar que a língua, ela tem um potencial enorme para estar direcionando vidas para lá, vidas para cá. Tiago, então, ele inicia no versículo 1, um alerta àqueles que almejam a posição de mestre. Né? Não que seja ilegítimo essa posição, não que seja errado você desejar ser um mestre, mas você deve estar atento, né? Porque a posição de mestre, a posição de você estar ensinando, vai trazer mais juízo sobre a sua vida. Quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, quanto mais oportunidades você estar falando publicamente, mais responsável você vai se tornando diante de Deus daquilo que você está falando. Tiago, então, ele quer que nós estejamos muito bem cientes dessa responsabilidade. E há pelo menos 2 razões pelas quais a gente deve pensar bem antes de assumir alguma posição de mestre. A primeira, aí a gente vê no versículo 1, né, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Né, um mestre, pela natureza do serviço dele, ele fala e ele tem que falar muito. Né, faz parte do serviço, faz parte do trabalho dele. Por isso, então, haverá mais palavras para que sejam pesadas. Né? Há mais potencial, né? Quanto mais palavras você fala, mais risco você tem de pronunciar palavras frívolas, palavras inúteis, palavras pecaminosas, palavras enganadoras. Né? O mestre ele está mais sujeito a tropeçar e não falar justamente pelo fato que ele fala muito. Faz parte do serviço dele. Um outro motivo é que o mestre ele tem mais responsabilidade, né, porque ele influencia muitas outras pessoas pelo que ele está falando, né, e facilmente corre o risco de estar tropeçando no falar. E se ele tropeça no falar ensinando, ele pode estar direcionando a vida de alguém para lá e para cá, e às vezes levando alguém para um lugar onde Deus não queria levar. Né? A língua tem poder para dirigir, para ministrar graça, mas também tem poder para enganar, e às vezes enganar por toda a eternidade. Né? Portanto, por quem muito é falado, muito será julgado. Seguindo o nosso texto, nós vemos que a língua freada, né, puxa o breque da língua,
implica em uma vida controlada. Se você consegue controlar a sua língua, você consegue controlar a sua vida. Né? Isso a gente vê a partir da segunda parte do versículo 2 até o 4. E a partir daqui a gente vai ver que Tiago vai usar diversas figuras de linguagem, né? Fazendo comparações, metáforas, querendo deixar o mais claro possível esse ensinamento. Né? Tanto a gente vê aí no caso do freio na boca do cavalo, quanto o leme do navio, conforme Tiago fala aqui, são pequenas partes, mas estão em lugares estratégicos. Versículo 2 até o 4. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca de um cavalo para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Né? Então, são pequenas partes colocadas no lugar estratégico, mas que você consegue direcionar algo que é poderoso, algo que é grandioso, que tem mais força do que você. Né? O freio você coloca no ponto estratégico no cavalo, né? Basicamente na boca, aqui com o rosto, e a partir daquela cordinha presa ali na boca do cavalo, também sou leigo nessa parte, tá? O Nils, mas aquela cordinha presa ali, se você coloca uma criança, por exemplo, igual a Alice, minha filha, em cima do cavalo, ela consegue domar aquele cavalo, por maior que ele seja, mais forte que ele seja, ela consegue direcionar ele para lá e para cá. Eu não sei se ela vai ter coragem de fazer isso, não é? Mas ela conseguiria. Então, mesmo que seja uma pessoa pequena, seja uma pessoa fraca, né? Às vezes há uma corda simplesinha, fraquinha, às vezes fajutinha, né? Mas consegue direcionar o cavalo com pouco esforço para lá e para cá. Quando a gente olha também agora para a figura do navio, né, e do leme, né, o leme ele é infinitamente menor do que a proporção do navio. Né? Mesmo assim, por ficar num ponto estratégico, ele é capaz de direcionar um transatlântico para lá, para cá. Né? Ele é capaz de direcionar um porta-aviões para lá, para cá, para onde o timoneiro quer. Né? Assim também é a nossa língua. Ela é pequena, porém ela é estratégica. E conforme a gente vê na segunda parte do versículo 2, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se conseguirmos, então, dominar a nossa língua, nós somos capazes de controlar o nosso corpo inteiro. Mas como isso é difícil? Né? Quantas vezes eu já tentei controlar a minha língua, quando eu vi, já falei, já foi. Né? Quantas vezes nós somos envergonhados por aquilo que nós falamos para a pessoa que nós não deveríamos falar. Nós falamos aquilo que não deveríamos falar para as pessoas que não deveríamos falar, na hora que nós não deveríamos falar e da forma como nós não deveríamos falar. Né? E aí, o que acontece? Uma palavra falada é da mesma forma como a ilustração, quando a gente pega um travesseiro de pena, abre em cima sobe lá no último andar de um prédio. Então você pega o travesseiro, joga, abre ele, rasga de cima de um prédio, joga as penas e então tenta pegar todas as penas de volta para dentro do pano do travesseiro. É impossível. Né? A palavra que você fala, ela não volta mais. Tem um provérbio chinês que fala, né, são 3 coisas que não voltam. Né? A flecha lançada, o tempo perdido e a palavra dita. Né? É realmente desesperador quando você solta uma palavra que você não deveria ter falado e depois você fica impotente só assistindo o estrago que suas palavras vão fazendo. Por isso a gente deve estar atento com as palavras que estão saindo da nossa boca. Será que eu tenho sido fofoqueiro? Né? Será que o que eu tenho falado às vezes mostra veneno escorrendo pelo canto da minha boca? Né? Meu linguajar, ele é obsceno. Né? Tenho falado com ódio. Qual é o teor das piadinhas que você tem contado? Às vezes é aquele famoso boca suja.
Tome cuidado, tá? Tome cuidado com o que você fala, porque o que você fala mostra o que está dentro do seu coração. Mas também fique atento, porque o que você fala pode direcionar uma pessoa para um lugar onde Deus não quer que ela esteja. E às vezes é irreparável o dano. Tá? Então nós devemos nos atentar, porque a língua ela tem poder para dirigir. A partir do versículo 5, nós vemos que a língua ela tem poder também para destruir. Tiago agora, ele vai se valer de mais duas figuras de linguagem: fogo e veneno. Vamos ler a partir do versículo 5? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como é grande, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nós estamos numa época agora de estiagem, tempo seco, não chove, e frequentemente nós vemos queimadas por aí. Hoje mesmo eu estava vindo agora para o ensaio do coral, aí você olhava aqui na direção da igreja, né, vem de lá, aí você via aqui na direção da igreja, tinha uma nuvem de fumaça que assim devia estar tendo alguma queimada aqui por trás. É interessante que às vezes alguma dessas queimadas elas são tão grandes, que às vezes se tornam até a matéria de jornal, né? Quando o incêndio toma grandes proporções. E aí o mais interessante ainda é quando nós vamos observar qual foi a raiz do problema, o que foi que ateou o fogo, qual foi a faísquinha ali que tacou fogo em tudo. Aí você vai ver uma bituquinha de cigarro, né? Às vezes é uma garrafa de vidro que quebrou e aí o fundo dela estava funcionando como se fosse uma lupa, né? Já vi casos assim. Então às vezes é uma coisinha pequena que taca fogo em tudo e causa um incêndio de grandes proporções, né? Um fósforo a gente sopra e apaga, certo? Uma bituquinha de cigarro, às vezes, eu não sei, mas se soprar, é capaz que com o seu sopro você pode apagar. Agora, quando está um matagal inteiro sendo incendiado, não tem mais como você soprar e apagar, né? O fogo já tomou conta. Aí, mais uma vez, usando uma ilustração da minha mãe, né? Quando ela era... ela está até rindo ali. Ó. Quando ela era pequena... Isso era no Mato Grosso, mãe? Morava no Mato Grosso, então região de fazenda, cidade rural. Ela ouvindo os adultos que o mato estava tão seco, que era só uma faísquinha ali, tacava fogo em tudo. Ela e a sua irmã, ela e a irmã dela, o que aconteceu? Resolveram testar, né? A cidade era uma cidade pequena, rural, tinha uma linha do trem importante que passava perto da casa. E aí, adivinha o que aconteceu? Era uma cidade mobilizada para apagar o fogo, o incêndio na linha do trem, né? Às vezes uma criancinha ouviu e resolveu testar. Riscou um fósforo num matagal seco e aí foi embora aquela chama, né? Pega um fogo, incêndio de grande proporção. Provavelmente se tivesse jornal daquela época, não que, né? tivesse internet, né? Essa velocidade de informação, provavelmente ia virar matéria de jornal, né? Às vezes as palavras que a gente fala são assim também, né? Às vezes é uma fofoca que se espalha, é uma palavra maldita, né? Que se infiltra. Às vezes é uma piadinha que você fala, mas são como labaredas de fogo se alastrando, causando destruição. E assim como o fogo cresce, como o fogo se espalha, como o fogo fere, como o fogo destrói, como o fogo traz sofrimento, como o fogo traz prejuízo, assim também é o poder da língua. Note que aí na sua Bíblia,
não está falando que a língua é como um fogo, mas está falando que a língua é um fogo, né? É um mundo de iniquidade. A língua corrompe, a língua contamina, a língua fermenta, a língua pode trazer destruição. Tiago diz no versículo 6 que a língua ela está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro. E não é só em chamas, mas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas no inferno. Ela não só é levada à destruição, mas ela também será destruída. E a partir dos próximos versículos, desses versículos, nós vemos 3 coisas que precisam ser destacadas aqui no pensamento de Tiago a respeito desse ensinamento a respeito da língua. Primeira coisa, no versículo 6, a gente vê que a língua ela é perigosa. Ela é um mundo de iniquidade, ela é fogo. Ela coloca à destruição toda a carreira da vida humana. A língua ela é muito perigosa. Em segundo lugar, a gente vê que a língua ela é indomável, no versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, elas podem ser domadas. O homem, cumprindo até a ordem que Deus tinha dado para o homem no Éden, dominar sobre toda a criatura, consegue fazer coisas incríveis. Eu gosto de assistir, às vezes, aquele negócio, sabe, de cachorro, aquele circuito que o cachorro faz, é impressionante aquele negócio. Às vezes, é só um negócio de senta, levanta, coloca biscoitinho no nariz, joga para cima, pega, eu fico impressionado com isso. Ontem, acho que era naquele programa Terra da Gente, estava mostrando uma moça que viu um filhotinho de beija-flor caído, resolveu criar ele, e ela faz o beija-flor vir para cá, para lá, chama, vem, fica no dedinho aqui assim, faz carinho, vai, impressionante, um beija-flor. A gente também vê, às vezes, em circo, antigamente tinha, não sei se hoje tem, mas às vezes um elefante, fazendo manobras. É impressionante a capacidade do homem. O homem ele consegue chegar na lua, mas ele não consegue controlar a própria língua, não consegue controlar aquilo que ele fala. E se caso ele conseguisse dominar a sua língua, Tiago está falando que ele seria um varão perfeito. O apóstolo Paulo diz que antes de abrirmos a nossa boca, a gente deve verificar, avaliar se aquela nossa palavra ela é verdadeira, se ela é amorosa, se ela é boa, se ela é edificante. Isso lá em Efésios 4. Deixa eu abrir lá rapidinho. Efésios 4, versículo 29, observe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Quando a gente fala de torpe, tradicionalmente, a gente entende como palavrão. Pelo menos eu aprendi assim desde pequeno. Mas a palavra torpe vem de torpeza, e a torpeza era aquilo que vinha na rede do pescador que não tinha utilidade para nada. Às vezes era um peixe morto, às vezes era uma bota, era alga, era galho, era coisa que não tinha utilidade para ele. Então aquilo ali era torpeza, era o que era desnecessário ter vindo na rede. Tem até algumas versões em inglês que traduz, não sai da sua boca nenhuma palavra desnecessária. Então, às vezes não é só o palavrão que não deve sair da nossa boca, mas às vezes é uma piadinha que não deveria ser contada, um comentário que não deveria ser falado, às vezes é algo que você vai falar que não tem nada a acrescentar, isso não deve sair da sua boca. Mas nós está aí no versículo 22, a partir do versículo 22, vai falar que a transformação que Cristo opera na nossa vida, como já falei outras vezes, é o tal do DRR, despojar, renovar e revestir. A partir da transformação que isso começa a operar na minha vida, eu devo então me despojar do velho homem, tirar a roupa do velho homem, entender, renovar a minha mente, compreendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, o padrão de Deus para que eu deva obedecer. Então eu me revisto do novo homem, eu coloco a camiseta, a roupa do novo homem, que é segundo Cristo. Então,
O padrão não é só deixar de fazer coisas, né? Eu não só devo deixar de falar palavras torpes, mas eu também devo falar o quê? O que diz aí no versículo 29? Palavra que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aí tem uma professora lá, acho que foi a professora Maria Cília lá do seminário, que fez uma sigla, né? A gente deve observar se o que a gente está falando é NET, né? É necessário, edifica, transmite graça ao que está ouvindo. Então sempre quando a gente for falar, a gente deve educar a nossa mente, o nosso coração, para quê? Prestar atenção, isso que eu vou falar realmente é necessário, isso que eu vou falar realmente vai edificar a vida do meu irmão, da pessoa que está ouvindo, vai transmitir graça conforme a necessidade dele, né? Isso é um filtro que a gente deve passar as nossas palavras, né? Um pouquinho mais para cima vai falar que nós não devemos mentir, mas não é só não mentir, né? Nós devemos falar não mentir e falar a verdade, né? É verdadeiro o que eu estou falando, é necessário, útil, né? Edifica, transmite graça, traz vida, né? As nossas palavras, a gente deve ensinar a nossa língua, né? A partir de uma transformação que acontece no nosso coração. E então trazer palavras de vida para as pessoas que nos ouvem. Um terceiro ponto aí a respeito desse ensino da língua que a gente quer chamar a atenção é que a língua ela é incoerente. Isso está no versículo 9 a 12. Vou voltar para Tiago. 9 a 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, né, que procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A nossa língua, ela é incoerente. Você não pode encontrar água doce numa fonte de água salgada, ou ao contrário. Você não pode colher manga num pé de maracujá, não faz nem sentido uma coisa dessa, né? Tiago, ele está enfatizando o mesmo que Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração é mau, a palavra que vai sair da sua boca, então ela é má, né? Há incoerência na língua, né, no que a gente fala, mas também a nossa língua, ela é contraditória, né? Se a boca fala do que o coração está cheio, se sua boca fala palavras, às vezes, de amor, né, uma palavra que realmente vai trazer vida, exortando, edificando a vida do seu irmão, como ela vai trazer uma palavra que vai magoá-lo, que vai trazer o mal, vai arruinar, às vezes, com a vida do seu irmão. E lembra, né, um coração transformado, se caso você conhece a Jesus, não deveria estar saindo palavras más, né, não deveria estar saindo palavras de destruição, né? Por isso é contraditório, não faz sentido. Se Jesus está transformando o nosso coração, a nossa língua também ela deve estar sendo transformada, né? Portanto, se sua língua está falando palavras de destruição, isso significa que seu coração ele está destruído pelo pecado, né? E aí eu lembro de Tito 2, né, de 11 a 12, diz que porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, né? A graça de Cristo está disponível para você, se esse é o seu caso, né? Deixa Cristo transformar o seu coração e você experimentar realmente de agora uma vida transformada, que agora até as minhas palavras mudaram. E agora eu não falo mais palavras de destruição, mas agora a minha língua ela é cheia de vida,
Agora, se você já experimentou dessa graça salvadora de Cristo, deixa ela cumprir o papel dela, de educar a você na graça, por meio do Espírito Santo. E então você abandonar tudo aquilo de ruim que tinha na vida do velho homem, e agora você viver de maneira justa, sensata e piedosa. Tudo isso enquanto a gente está esperando a vinda do nosso Salvador. Terceira característica, a gente viu que a língua ela tem poder para dirigir, direcionar. A língua ela tem poder para destruir, mas a língua ela também tem poder para deleitar, para trazer prazer. Tiago disse, então, que a língua ela tem o poder de dar prazer. Por quê? Porque ele está citando duas figuras de linguagem aí. Note, fonte de águas e também a árvore e o seu fruto. A gente deve ter consciência que na região da Palestina, uma fonte de água é algo preciosíssimo. É até interessante quando você pega, se eu não me engano, é na genealogia de Sete. A partir de Sete, de Adão a partir ali de Sete. Aí a gente vai vendo nome por nome sendo citado. Aí um ou outro vai ter uma observação. Normalmente é só os nomes que é citado. E aí tem um rapazinho lá, agora me fugiu o nome dele, mas ele é citado e aí vem uma observação. Aquele que descobriu fontes de águas termais. Era um feito tão grandioso, importante naquela região, que merecia até essa observação. Ele descobriu fontes de águas. Lembra da história de Agar? Quando ela vai embora com Ismael, ela está vendo o filho morrer de sede. E aí ela fica totalmente desesperançada, sem sentido para a vida. E aí vem um anjo do Senhor e mostra para ela a fonte de água. E aí o que acontece? O coração dela se enche de esperança novamente, se enche de vida. Lembra, onde há água, há vida. As civilizações elas começam a ser formadas a partir próximo aos rios, próximo às fontes de água. Da mesma forma, é assim toda palavra boa que sai da nossa boca. Ela traz alento em meio ao descanso, traz esperança em meio ao desespero, ela traz refrigério para as pessoas, pode abençoar, pode encorajar, pode consolar. E como é gostoso, você às vezes está no momento de aflição e aí vem um irmão e te dá aquela palavra animadora, aquela palavra que às vezes restaura aquele seu coração que estava aflito. A principal marca do cristão maduro é ser parecido com Cristo, o varão perfeito. E então Tiago agora compara a língua com o fruto de uma árvore. E quando a gente pensa em fruto, a gente pensa em alimento. E alimento renova as energias, traz força, saúde, e dá capacidade para viver. Nós poderíamos, às vezes Deus poderia ter feito que a nossa alimentação fosse simplesmente algo mecânico, necessário, mas sem qualquer tipo de prazer. Mas Deus, no ato de amor pela gente, o que Ele faz? Ele faz a comida ter gosto e a gente também ter ali os sensores ali na língua ali, para que a gente possa sentir o gosto das coisas e a nossa alimentação ser algo prazeroso. E aí a gente sente aquele gosto especial daquela fruta que a gente mais gosta, daquela picanha, no ponto, A gente consegue sentir isso, é muito bom. E da mesma forma, as palavras que saem da nossa boca, elas também podem ser comunicadas e ser ouvidas como algo prazeroso, algo gostoso. Você pode dizer uma mesma coisa de várias maneiras, e que o nosso linguajar seja realmente agradável, seja realmente algo gostoso, que realmente traga sabor à vida das pessoas para a qual nós estamos nos comunicando. Uma das principais características de Jesus é que você via que às vezes chegava uma pessoa aflita próxima a Jesus, e aí aquela pessoa saía animada, restaurada, com um novo entusiasmo pela vida. Quando as pessoas chegam perto de você, como as pessoas têm saído?
elas têm saído aliviadas, cheias de vida, encorajadas, entusiasmadas, às vezes com aquele sentimento, valeu a pena conversar com aquele meu irmão, com aquele meu amigo. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas, sua família é abençoada. E aí um alerta para os pais, tá? Pais, fiquem atentos ao linguajar que está correndo dentro do seu lar. Você é o sacerdote do lar. Pode ter certeza que a partir do momento que você começa a prestar atenção no que está sendo falado ali dentro da sua casa, você vai ser mais preciso naquilo que você deve ensinar para a sua família, tá? E também seja exemplo, tá? Que suas palavras sejam necessário, útil e que transmita graça. Uma outra observação, nossa igreja tem recebido muitos visitantes também. Muitas pessoas diferentes. Como você tem recebido as pessoas que têm nos visitado? Tem sido palavras agradáveis? A minha oração, portanto, é que nós sejamos realmente crentes maduros, e que o nosso falar, que a nossa língua seja uma marca disso, que a nossa língua evidencie um coração que realmente foi dominado por Cristo, e assim os nossos lábios sejam guardados, e as nossas palavras elas possam realmente ser palavras verdadeiras, palavras realmente que sejam úteis, que edifiquem quem está ouvindo, que transmitam graça conforme a necessidade daqueles que ouvem, e que realmente sejam palavras de vida, que a nossa língua seja domada porque o nosso coração foi domado por Cristo, que as pessoas ao te verem, te ouvirem, possam reconhecer a glória de Cristo resplandecendo naquilo que você também está falando. É fácil? Não é fácil. Geralmente, como o Tiago disse, nós tropeçamos de muita maneira, o falar é um deles. Mas a graça de Cristo, ela nos alcançou e ela nos ensina a deixar todas as características do velho homem para trás e sermos agora novas criaturas, conforme a imagem de Cristo. Pai, obrigado pela sua palavra que o Senhor nos deixou, e a partir dela nós podemos conhecer o seu plano para nós, podemos te conhecer melhor, conhecer que o Senhor é um Deus de amor, que mandou o seu Filho para nos salvar, e através da morte de Cristo e da ressurreição dele, nós vencemos o pecado e vencemos a morte. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por sua palavra também, porque ela nos mostra quem somos realmente e o quão necessitamos do Senhor. Pecamos, reconhecemos, pedimos perdão ao Senhor, e obrigado porque a sua graça nos alcançou, e que nosso coração possa estar cada dia sendo transformado pelo Senhor, e que uma das evidências dessa transformação seja o nosso falar. Senhor, nos ajude a dominar a nossa língua, que as nossas palavras não sejam palavras para ferir, para machucar, para destruir, mas que sejam palavras de vida, que não sejam palavras indecentes, sujas, mas que sejam palavras santas, puras, refletindo aquilo que o Senhor é, refletindo do amor que nós experimentamos, e que nós possamos realmente falar tudo aquilo que é verdadeiro, que é útil, necessário, que edifica aquele que está ouvindo, e que transmita a graça conforme a necessidade de quem está ouvindo. Sabemos que por nós não conseguiremos e nunca conseguiríamos, mas sabemos que pelo Senhor, no seu poder, através da sua graça, da obra do seu Espírito Santo, da nossa vida, nós podemos. E pedimos que o Senhor nos ajude
a controlar a nossa língua a partir de uma transformação que ocorre no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.